Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos fazer a correção de algumas atividades do livro de língua portuguesa, páginas 30 a 34. Nós trabalhamos na semana passada o tópico linguagem e a produção de sentidos, onde nós falamos sobre o que é linguagem, nós falamos sobre comunicação, fala, escrita, nós falamos sobre símbolos, linguagem verbal e linguagem não verbal. Então é um conteúdo aí muito rico, tá bom? Além da leitura, pedi a vocês, além da videoaula, pedi a vocês a leitura das páginas ali, que continha aí as explicações, os exemplos, né, de uma forma ali bem dinâmica. E caso você ainda tenha dúvidas sobre esse conteúdo, participe do plantão de dúvida, tá bom? Pelo WhatsApp, mande mensagem das 7 às 11, observando ali sempre o horário que nós vamos sanar essas dúvidas, tá bom? Nessa videoaula nós já vamos fazer a correção das atividades que foram feitas, dessas páginas 30 a 34. Se você não está no presencial, se eu não vistei essas atividades na escola, registre essas atividades, as fotos e envie por e-mail, tá bom? O e-mail para envio das atividades de língua portuguesa é maxnayara@yahoo.com, tá bom? E qualquer dúvida, reforço, só participar do plantão, tá bom? Vamos lá. A primeira questão aí da nossa atividade. Para você, como seria viver em um lugar onde as pessoas nunca entendessem umas às outras? Observe, para você, então é uma resposta pessoal. Mas imagine um lugar onde nós não pudéssemos entender, as pessoas não pudessem entender, uma não pudesse entender a outra. Não haveria comunicação, porque se uma não pode entender a outra, não haveria comunicação. Imagine só o caos que seria, pessoal, né? As pessoas não conseguiriam combinar, acordar regras, por exemplo, de convivência, questões de leis, questões de comunicação básica ali entre as pessoas. Isso não existiria, né? Então, as relações sociais seriam completamente influenciadas sobre isso, né? Você vale observar que a língua e a sociedade são indissociáveis, né? A sociedade, a língua, ela é indissociável da sociedade. Para viver em sociedade, em comunidade, nós precisamos da língua, certo? A língua, ela faz esse elo entre a sociedade, tá bom? Entre as pessoas. 2. A capacidade de comunicação não é exclusiva dos seres humanos. Outros animais podem se comunicar. As abelhas são um grande exemplo disso. Faça uma pesquisa para entender como elas se comunicam. Então, nós sabemos, né? Nós nos comunicamos, mas os animais também fazem essa comunicação, eles também se comunicam. As abelhas são um excelente exemplo, e aí a questão vai pedir para vocês fazerem uma pesquisa, tá bom? Ele traz aqui algumas informações, se você quiser acrescentar aí na sua resposta, tudo bem, tá? As abelhas podem comunicar com precisão a distância e a direção de uma nova fonte de néctar, valendo-se de um sofisticado ritual de movimentos. Esses movimentos não são aleatórios, a sua frequência e velocidade são determinadas pelo estado do corpinho da abelha, mais ou menos cansado segundo a extensão do percurso. Nós não utilizamos palavras, símbolos, gestos, cores. As abelhas utilizam o movimento ali para se comunicarem, para falar ali a distância e a direção do néctar. Observe então
que é uma forma delas se comunicarem. Elas entendem ali o que a abelha quer comunicar, né? A distância e a direção do néctar. Terceira questão. Como vimos, a linguagem verbal é apenas um dos diferenciais entre os seres humanos e os animais irracionais. Faça uma pesquisa para descobrir mais algumas dessas diferenças. Vamos lá. O modo de caminhar sobre duas pernas, outra diferença entre os animais e nós. O tamanho do cérebro em relação ao corpo. A forma e a posição do polegar e o ato de cozinhar os alimentos que ingere. Então, tudo isso daí nos singulariza em relação aos animais irracionais, né? Porque nós também somos animais, mas somos animais racionais. Então, esses detalhes aí, detalhes não tão pequenos assim, nos diferenciam dos animais irracionais, tá bom? Você também pode acrescentar isso à sua resposta, à pesquisa que você fez, tá bom? Quarta questão. Releia o texto didático, a linguagem e a produção de sentidos e analise as afirmativas abaixo, assinalando o V para verdadeiro ou F para falso. Então, e mais uma vez, usando o tópico aí que nós estudamos, agora você vai marcar verdadeiro ou falso para cada uma das afirmativas. A linguagem possibilita a comunicação entre as pessoas. Isso é verdade ou não? A linguagem possibilita a comunicação entre as pessoas completamente, né? A linguagem é justamente essa capacidade que nós temos de nos comunicar. Verdadeiro. B. A linguagem é uma produção exclusivamente cultural? Lá no texto, nós até temos a informação, né, de que há muito se acreditava que a linguagem era uma produção cultural, como o frevo, o samba, mas não é bem assim. A linguagem, ela é uma habilidade do ser humano, tá bom? E essa habilidade vai possibilitar aí a comunicação, tá bom? Isso está lá na página 23 do livro de vocês, tá bom? E no último e penúltimo tópico, parágrafos antes do tópico, a capacidade de simbolizar, tá bom? Então aqui é F. C. É possível os homens viverem em sociedade sem se comunicarem de alguma forma? Falso. Nós vimos lá na 1 que língua e sociedade, né, são indissociáveis. Então, os homens, eles precisam de uma forma de se comunicar, né? Se não é pela escrita ou pela fala, pelos gestos, por cores, desenhos, imagens, enfim. Né? Não é possível dissociar a sociedade e a comunicação. D. A linguagem permite a interação entre as pessoas completamente, né? Essa habilidade aí que nós temos, né, ela vem justamente para possibilitar aí a nossa interação, a comunicação, verdadeiro. Até hoje ninguém sabe explicar o que é linguagem. Peraí, nós temos um conceito lá na página 23 mesmo. A linguagem é uma capacidade, é uma habilidade que possibilita a nossa interação. Então, nós sabemos sim o que é linguagem. Letra E, falso. F. Só é possível uma pessoa se expressar com clareza se frequentar a escola? Não mesmo, pessoal. Na escola, nós aprendemos a escrever, né? Nós aperfeiçoamos a nossa linguagem, a nossa língua, mas não é sinônimo de estudar, né? Estar na escola não é sinônimo de comunicação clara. Nós sabemos que há pessoas que nunca frequentaram a escola, né? E que sabem se comunicar muito bem, com clareza. Letra F, falso. G. Vivendo em sociedade, as pessoas aprendem a se comunicar naturalmente? Correto. Nós aprendemos a nos comunicar antes mesmo de ir para a escola, né? A criança, ela aprende que se ela chorar, quando ela está com fome, ela vai receber
alimento, já é forma de comunicação. Na família ela já aprende a falar, a chamar as pessoas, a utilizar a estrutura da língua, a ordem para organizar as palavras para se comunicar. Então é na sociedade que nós aprendemos a nos comunicar, tá bom? G, verdadeiro. H, somente os seres humanos se comunicam entre si? Não, nós vimos ali na 2, inclusive, que as abelhas têm ali uma forma muito peculiar e super inteligente de se comunicarem, tá bom? Então não são apenas nós que nos comunicamos, tá bom? H, F. Sequência fica V, F, F, V, F, F, V, F. Vamos para a quinta questão. Estruturada em quadrinhos, a charge abaixo utiliza o humor para tratar de um assunto muito sério, um dos maiores desastres ambientais ocorridos no nosso país, que a mídia chamou de tragédia de Mariana. Observe, né? Você deve lembrar aí dessa tragédia de Mariana. Nós temos lá Deus, né, que construiu aí uma pessoa de barro. Ele foi, começou aí, né, virou um trabalhador, e aí aconteceu a tragédia, e aí Deus ficou, né, indignado com isso. A tragédia no município de Mariana, Minas Gerais, ocorreu em 2015, quando uma barragem se rompeu, causando destruição e mortes. Sobre esse acontecimento tratado nos quadrinhos, responda as questões a seguir. A. O que ocorre no primeiro ao quarto quadro? Observe 1, 2, 3, 4. Deus está moldando aqui um homem, né? O homem é criado por Deus a partir do barro. Observem a cor aqui, nós identificamos que é o barro, né? Conforme a escritura bíblica no livro de Gênesis. Então aqui tem uma referência aí à Bíblia, né? Ao mito aí da nossa criação. B. O que a roupa e os pertences do homem no quadrinho 6 revelam sobre ele? 6, esse daqui, que ele tá de capacete, terno, maleta, né? Que o homem, depois de criado por Deus, tornou-se independente e evoluiu, saindo de sua condição de homem da natureza, observem, sem roupa, né? Saindo de sua condição de homem da natureza para homem de negócios, conforme a maleta e o vestuário mostram. Antes de irmos para a próxima página, o restante da questão aí, não aprenda mais. Por que chamamos a janela de janela? Muito importante aqui sobre a nossa linguagem, sobre a nossa língua. Como vimos, o ser humano é capaz de simbolizar o mundo para torná-lo assunto de suas interações. Por exemplo, a abertura quadrangular feita na parede para ventilar o ambiente e possibilitar a visualização do meio exterior, damos o nome de janela. Isso é simbolizar. Mas por que chamamos uma janela de janela? Na verdade, apenas um número restrito de palavras se identificam com o que nomeiam, como tic-tac, vrum, zum, zum, zum. Na maioria das vezes, não há qualquer relação lógica entre as palavras e os objetos e as situações que nomeiam. Por isso, se diz que a relação entre um objeto e seu nome é arbitrária. Então, não há uma lógica, né, na escolha ali do nome daquele objeto. Mas nós temos as onomatopeias, né, que são palavras que representam sons, como esses exemplos, tic-tac, vrum, zum, zum, porque elas têm uma relação lógica, né, como o som, né, uma relação fonética. É mais ou menos como batizar um bebê. Ele não escolhe o próprio nome, alguém escolhe por ele. Daí, a completa diferença entre janela, português, fenetre, francês, ventana, espanhol, window, inglês, fenster, alemão, finestra, italiano. Observem que a mesma coisa em cada língua tem um nome diferente, né? Justamente por conta dessa
relação arbitrária entre o nome e a coisa que ele representa. C. No 7º quadrinho, temos uma imagem de destruição causada pelo rompimento da barragem no município de Mariana, seguida de um último quadrinho. Nele, o criador revela que sentimento, porque nós vimos lá, tem uma fotinho da barragem se rompendo, né, do desastre, e ele lá com a mão na cabeça, indignado, né? Ele estava decepcionado, sentimento de decepção, desapontamento, pois sua própria criação foi responsável por um desastre. Aquele que aparentava tão evoluído, né, ali no 6º quadrinho, fez essa barbárie acontecer. Então ele ficou decepcionado, chateado, indignado. 6. Suas respostas à questão anterior mostram que você foi capaz de compreender diversas coisas a respeito da charge de Luke. Note que essa compreensão ocorreu mesmo não havendo palavras no texto. Você conseguiu observar que não há nenhuma palavra no texto, apenas desenhos e imagens, e você consegue fazer aí a leitura, o entendimento, a interpretação desse texto. É um texto não verbal, não tem palavra, mas tem representação, tem símbolo, tem desenho. Então você consegue compreender. Porque mesmo sem palavras, você pôde compreendê-lo. Isso só foi possível porque o assunto foi tratado por meio de símbolos que fazem sentido para o leitor. Se fossem símbolos desconhecidos aqui, não haveria como ocorrer essa comunicação. Mas você conhece, você compreende, então é possível a comunicação. Foram utilizados desenhos, gestos e objetos que, por fazerem parte da nossa vida, puderam ser compreendidos. Isso também é tratado lá no texto, no tópico linguagem e produção de sentido, porque lá diz que se você não conhece o símbolo, se você não tem conhecimento, não tem vivência, você não vai compreender e a comunicação não vai existir. Aqui só é possível porque você conhece, você compreende esses desenhos aí. B. Que tipo de linguagem não utiliza palavras escritas ou faladas? Até já dei a resposta anteriormente, né? A linguagem não verbal, porque a linguagem verbal utiliza palavras escritas e faladas. A linguagem não verbal, desenhos, imagens, gestos, tudo isso é a linguagem não verbal, que é a linguagem aqui presente nesses quadrinhos. 7. Agora, observe a imagem abaixo. Barragem se rompe e tsunami de lama arrasa vilarejo. E aí, nós temos os QR Codes aí que vocês podem fazer a leitura para ver melhor aí as possibilidades que o livro traz, né? Uma linguagem nova que você pode mergulhar aí para fazer suas atividades. Então, se o seu celular ou o celular dos seus pais tiverem um leitor de QR Code, você pode fazer isso. Aí é a manchete, né, do Estado de Minas, o jornal Estado de Minas. Qual é o assunto de destaque dessa edição do jornal? Qual é o destaque ali, pessoal? A barragem se rompe, tsunami de lama arrasa vilarejo, que é o quê? O desastre que aconteceu em Mariana, né? O rompimento da barragem em Mariana. B. Conforme você pode observar, a informação está sendo transmitida por meio não só de textos escritos, mas de outros recursos. Quais? Veja, pessoal, observe aí tudo aquilo que não é palavra, que não é escrito aí. Nós temos foto, uma imagem, nós temos lá embaixo mapa, nós temos aí uma seta, cores aí, né, que vão também trazer aí a seriedade dessa matéria, né, tragédia em Mariana. Então, fotografias, mapas, uso de negrito para destacar as palavras também, o título,
tudo isso vai ajudar a construir a linguagem aí dessa capa do jornal. C. Como chamamos o tipo de linguagem que utiliza vários elementos na transmissão de uma informação, que utiliza tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal? É a chamada linguagem mista. A linguagem mista, ela tem a presença tanto da linguagem verbal quanto não verbal, tá bom? 8. Como vimos, a tragédia de Mariana ocorreu em 2015. Atualmente, como vivem os afetados por ela? De que modo os problemas ambientais ocasionados estão sendo resolvidos? Em casa, pesquise informações em sites de busca para discutir em sala com seus colegas e seu professor. Aí nós temos até uma imagem, né, de uma casa, de uma construção aí que foi destruída, tem a marca da lama até hoje, né? Mariana, Minas Gerais, ruínas de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, em 3 de novembro de 2017, 2 anos após a tragédia do rompimento da barragem de Fundão. Bom, então faça uma pesquisa aí e vejam. Alguém foi responsabilizado por isso que aconteceu? As famílias que foram prejudicadas, o que aconteceu com elas? As cidades ainda estão abandonadas, viraram aí ruínas, como essa imagem. Outro QR Code aí que você também pode fazer a leitura em seu celular e ver quais as informações a mais são trazidas pela editora Sucesso. 9. Frequentemente, deparamos-nos com textos falados que, na verdade, têm origem em textos escritos, como geralmente acontece nos telejornais, em que a fala do apresentador nada mais é que a leitura de um texto. Por que será que os telejornais adotam esse procedimento? Discutam com seus colegas. Aqui, pessoal, o enunciado vai trazer o seguinte, né? Que nos telejornais há a fala em cima do texto escrito. Para você levantar hipóteses aí, né? Por que os telejornais adotam esse procedimento? Um telejornal, ele traz informações ali utilizando uma linguagem formal. E a linguagem oral, ela tende a ir para a informalidade. Então, o roteiro ali, ele ajuda a preservar essa formalidade, né? As informações estão contidas ali no texto para o apresentador, né? No caso, fazer a leitura desse texto. É importante ressaltar que em situações informais, menos tensas, a fala tende a ser menos elaborada, apresentando repetições, mudanças de direcionamento, pausas, etc. O que seria inadequado para o telejornal, porque ali deve-se preservar a formalidade, tá bom? A partir aí desse roteiro, desse texto escrito que o jornalista, o apresentador tem, é possível preservar a formalidade. 10ª questão. Neste capítulo, principalmente a partir da fábula O Leão, o Asno e a Raposa, vimos que a comunicação pode não acontecer ou acontece de forma problemática, quando os envolvidos não se expressam adequadamente, como o leão. No entanto, hoje em dia é muito comum as pessoas não se entenderem simplesmente porque não dão atenção ao que está sendo dito, o que é, na verdade, um problema ético. Pensando nisso, analise a ilustração abaixo e discuta com seus colegas e seu professor sobre a seguinte questão: por que o problema da comunicação entre as pessoas não está na distância? Observe essa imagem. As pessoas estão distantes umas das outras? Elas estão sentadas em uma mesa, estão próximas, lado a lado. E elas estão comunicando entre si? Observem que não. Cada um está no seu mundinho, no celular, no computador, nos tablets. O problema de comunicação ali é a distância? Repito, não. Mas é uma questão como
o próprio enunciado aqui vai dizer, são questões éticas, é um problema ético, né? A tecnologia, ela veio aí diminuir algumas distâncias, né, de quem está realmente longe, mas acaba distanciando quem está próximo, porque a comunicação entre eles aqui não está acontecendo. Eles estão preocupados ali com os seus objetos, né, computadores, celulares, e não com a comunicação entre eles. Bom, agora nós vamos falar um pouco aqui sobre a proposta de produção textual e tem também umas atividades para nós corrigirmos aí nessas páginas 35 a 39. A hora de produzir sempre traz propostas de produção textual que vocês vão fazer no caderno, tá bom? Ao final aí tem uma proposta de produção textual do gênero trabalhado, no nosso caso aqui é fábula. Você vai planejar o seu texto, vai construí-lo no caderno, tá bom? E antes disso, vamos para as atividades. Primeira questão, né? Antes de começar a escrever. Como vimos neste capítulo, as fábulas apresentam um conflito que nos ajuda a refletir sobre fatos, problemas e atitudes. Isso porque a intenção desses textos é passar algum ensinamento. Assim, toda fábula possui uma moral, isto é, uma frase curta que resume a sua intenção. Agora, leia a fábula a seguir com atenção, procurando entender a sua moral. Nós sabemos que a moral é o ensinamento que a fábula vai trazer a nós. Às vezes está explícito ali no final, às vezes não. Mas a partir da nossa leitura e interpretação, nós conseguimos identificar. Então vamos fazer a leitura aí dessa fábula, O Leão e o Ratinho, para nós identificarmos a moral dessa história. Caía a tarde na selva, e ao longe, pelos caminhos, ouvia-se a passarada que regressava a seus ninhos. Na beira de uma lagoa, os sapos cantavam em profusão. No mais, tudo era silencioso. Certo momento, surgiu um velho leão à procura de comida. Andava orgulhoso, com passos lentos, pesados. Por onde ele passava, os bichos apavorados fugiam para suas tocas, deixando livre o caminho. Então, de repente, surgiu um ratinho displicente. O leão não perdeu tempo, bastou estender a pata para alcançá-lo. Vejam só que sorte a minha, admirou-se o leão. Você não é lá muito grande, mas já serve para o almoço. Tenha piedade, senhor leão, me solte, por favor. Do que lhe serve me matar? Veja, sou tão pequeno que mal posso matar sua fome. Pensando bem, você tem razão, vou soltá-lo. Segue em paz o teu passeio. Senhor leão, jamais esquecerei esse favor. Se puder, algum dia ainda lhe pagarei. Pagar-me? Ora, você mal consegue se sustentar. O que poderia fazer a meu favor sendo tão fraquinho? Não sei, majestade, mas prometo, algum dia retribuirei sua bondade. E assim dizendo, o ratinho correu, muito feliz, de volta para sua toca. O vaidoso leão, por sua vez, embrenhou-se na floresta. Não demorou muito, caiu na rede de um caçador. Debatendo-se de raiva, o leão urrava. E quanto mais se mexia, mais a corda o enlaçava. Nesse instante, o tal ratinho, que de longe tudo ouvia, chegou perto dele e disse: Não se preocupe, meu amigo, estou aqui. Fique tranquilo, vou libertá-lo. Vou roer a corda que o prende. Descanse e confie em mim. E o ratinho se pôs a roer a corda insistentemente, até que ela cedeu e se arrebentou. Estou livre, alegrou-se o leão. Muito obrigada, ratinho. O que seria de mim sem sua ajuda? E o ratinho
humildemente, cheio de alegria, estendeu uma patinha ao grande leão. Observem aí que nós podemos tirar algumas lições de moral dessa história, né? Uma delas é a lealdade, a coragem também do ratinho, a questão da gratidão. Ele foi grato ao leão ter soltado, ele foi e fez uma ação também em agradecimento a ele. Então nós podemos tirar vários ensinamentos aí dessa fábula. Aqui nós temos moral: não devemos desconfiar da força dos outros, mesmo quando nos parecem pequeninos e frágeis. Observe a moral, né? O ensinamento aí, um dos ensinamentos que nós tiramos aí dessa fábula é que o ratinho, por mais pequeno que ele fosse, ele tinha também a sua força, a sua inteligência, a sua astúcia. Agora vamos aqui ao vocabulário. Utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes: profusão, de forma exagerada, maior que o necessário, e displicente, descuidado, desleixado. A dinâmica aí das palavras, né, de procurar o significado, vocês já estão craques, né, já fizeram isso algumas vezes. 2. Qual foi a estratégia do ratinho para se libertar das garras do leão? Em que passagem do texto podemos ver essa estratégia? Para se libertar do leão, o ratinho procurou convencê-lo de que não seria suficiente para alimentá-lo. Esse argumento pode ser observado na seguinte fala: tenha piedade, senhor leão, me solte, por favor. Do que lhe serve me matar? Veja, sou tão pequeno que mal posso matar sua fome. Então é o argumento ali que o ratinho utilizou para que ele fosse solto pelo leão, né? Que ele não mataria a fome dele, não adiantaria nada. 3. Como você percebeu, o ratinho ficou bastante grato pelo fato de o leão decidir não o comer e garantiu que algum dia ele retribuiria o favor. Mas o leão achou graça, não acreditando que um ratinho tão pequeno pudesse ajudá-lo. O que acontece com o leão e o ratinho depois dessa situação? Pessoal, o ratinho, por mais que o leão tenha menosprezado ali, né, por conta do seu tamanho, o ratinho conseguiu salvar o leão, certo? Então, você precisa sinalizar, né, que o ratinho ajuda o leão em uma situação de apuro, quando este fica preso em uma rede. O ratinho, mesmo pequenininho, mesmo pequenino, consegue roer a corda e libertar o amigo, podendo assim retribuir-lhe o favor antes prestado. Mesmo ele sendo pequeno, ele conseguiu salvar o leão. Quarta questão: o que podemos aprender com as atitudes do leão e do ratinho? Quando terminamos ali a leitura do texto, né, comentei com vocês algumas dos ensinamentos, né, questão da lealdade, da gratidão, de cumprir com a palavra. O ratinho cumpriu com a palavra dele, né, a questão de não menosprezar o outro também, né? Então, espero-se que vocês ressaltem um desses dois ensinamentos. Nenhum ato de gentileza ou misericórdia é inútil, ou seja, o que pode ser um gesto simples para um, pode ser de grande valia para o outro. E não devemos subestimar os outros, não menosprezar o outro. 5. As fábulas são fruto de uma tradição oral. Em sua origem, elas eram faladas. Os primeiros fabulistas contavam as suas narrativas às pessoas, que se encarregaram de repassá-las até que alguém as registrasse na escrita. Então, a origem das fábulas vem ali da oralidade. Desse modo, somente depois de muito tempo essas histórias se tornaram textos próprios da escrita. Mas nelas foi conservada sua característica de texto curto, estrutura própria da oralidade. Agora você irá pesquisar uma fábula em livros ou pela internet.
Ao encontrar uma, leia com bastante atenção e em seguida reconte-a com suas palavras, fazendo o seu registro no caderno. Então, essa questão é justamente para fazer essa dinâmica aí. Você vai fazer a leitura do texto e vai recontar, porque era assim que as fábulas eram espalhadas, elas eram contadas pela oralidade. 6. Na fábula tradicional, os animais agem e falam como seres humanos e vivenciam situações cujo principal objetivo é passar um ensinamento. Assim, podemos dizer que os personagens das fábulas representam, simbolizam diferentes características humanas. Na nossa cultura, o leão, por exemplo, normalmente é descrito como arrogante, forte, violento, vaidoso. O quadro a seguir traz alguns exemplos da simbologia dos personagens de fábulas tradicionais. Observe e complete as lacunas com características que, para você, podem ser atribuídas aos animais indicados. Então, aqui nós temos as características simbólicas de alguns animais. Asno, cão, cigarra, cobra, cordeiro, formiga, raposa, tartaruga, coelho, águia, coruja, lobo. Nós temos sugestões de respostas aqui, tá bom? Você não precisa copiá-las. Você pode acrescentar uma ou outra, tá bom? Mas são sugestões de resposta. Sua resposta não está errada, tá bom? Vamos lá. O asno, ele pode ser um animal com características de tolo, pacífico, preguiçoso. Geralmente são essas características que ele possui nas fábulas. O cão, ele é protetor, amigo, fiel, esperto. A cigarra, ela é preguiçosa, imprudente. Lembra da história da cigarra e a formiga? A cobra, ela é traiçoeira, traidora, falsa. Cordeiro ele também é pacífico, medroso, frágil. Formiga, ela é trabalhadora, forte, justa. Raposa, esperta, traiçoeira, gatuna. Tartaruga, lenta, paciente, esperta. A tartaruga, ela costuma ser inteligente, né? Coelho, ele é rápido, ágil. Águia, inteligente, fiel. Coruja, sábia, conselheira. O lobo, astuto e vingativo. Então, são algumas características simbólicas que podem ser atribuídas aí a esses animais. E aqui nós temos a proposta de produção textual, né? A partir dela você vai fazer a sua fábula. E agora você vai criar uma fábula para ser contada a seus colegas da turma em uma sessão de contação de histórias organizada pelo professor. Escreva sua fábula utilizando os personagens ilustrados abaixo. Observe, você tem aqui alguns animais, você vai utilizar eles aí para fazer construir a sua fábula, tá bom? É importante, você se lembra de que as fábulas sempre trazem uma lição moral? Pois então, para não se esquecer de passar algum ensinamento com a sua história, registre aí uma frase curta ao final da narrativa. Bom, então não esqueça da sua lição moral, do ensinamento que você quer passar a partir da fábula que você construir, tá bom? E aqui nós temos os personagens que vocês vão utilizar: a águia, a coruja, a formiga, a raposa, coelho e tartaruga, tá bom? Aqui nós temos o planejamento do texto, você vai fazer a leitura dessas perguntas aqui, vai responder, vai preencher esse quadrinho aqui, tudo isso para planejar seu texto, para na hora de você produzi-lo estar até mais fácil, tá bom? Então, qual dos personagens será o protagonista, qual o antagonista, você vai utilizar o quadro para caracterizar os personagens. Lembre-se de criar o título, não se esqueça da moral também, tá bom? Avaliação, se for necessário, você vai escrever seu texto quantas vezes for preciso. Então, você vai vir aqui observar a descrição do ambiente no seu texto. Se não tiver, você vai fazer. O protagonista foi bem caracterizado, o antagonista também foi bem caracterizado, há personagem secundário. Você gostou do texto do seu colega?
A fábula apresentou uma lição de moral, a fábula do seu colega precisa ser reescrita, porque você vai avaliar esses pontos também na fábula do seu colega, tá bom? Você vai pegar o texto do seu colega e fazer aí essa avaliação, tá bom? Então você pode também fazer um pequeno comentário sobre o que você mais gostou do texto do seu colega, tá bom? Avaliar aí tanto o seu texto quanto o do seu colega de turma, tá bom? Que também vai produzir uma fábula. Então é isso, nós vamos finalizar a aula por aqui, tá bom? Com a correção das atividades e com a explicação da proposta de produção textual, tá bom? Espero que seu texto fique bem legal. Não esqueça de enviá-lo pelo e-mail, tá bom? Então, boa aula. Qualquer dúvida, participe do plantão. Tenha uma ótima semana, bons estudos e até a próxima aula.